A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Boa noite para vocês, que eu tô gravando à noite. Aqui deu uma esfriadinha, sabe, irmãos? Não sei aí onde vocês moram aí, mas aqui caiu a temperatura, né? Já ontem deu sinal, né? Eu via do trabalho, já deu sinal que ia cair a temperatura. E agora eu vou ter mais tempo para vocês, irmão. Mudei de horário. Agora eu vou ter um pouco mais de tempo disponível para gravar os vídeos, né? De estudar mais as escrituras para passar coisas mais certeiras para vocês aí, tá? Ó, o vídeo de hoje vai ser a respeito de um assunto que é para quem acredita nas coisas sobrenaturais. E quem acredita no livro de Apocalipse, no que ele diz do final dos tempos, né? Nós vamos falar hoje. Eu não vou para as escrituras, né? Não vou lá para o livro de Apocalipse, mas eu vou falar do assunto que está lá, que é o toque das trombetas. Por quê? Porque está acontecendo um fenômeno por aí nos países afora e que eu testemunhei desses fenômenos para quem crê, né? E eu vou explicar o motivo e como se sucedeu isso aí. E isso daí eu me alegro muito, porque alguns ficam apavorados com isso, né? Mas quem vai se apavorar são os ímpios, porque para os filhos de Deus, isso daí se for mesmo comprovado isso, né? Porque até então são teorias, mas confere com o que está escrito nas escrituras, né? Mas até então ninguém tem uma prova cabal que é isso. Mas nós vamos estudar o assunto para ver o que só sucede nesses fenômenos que está acontecendo aí, né, irmãos? Vamos lá, então. O toque das trombetas, o aviso de Deus. Se preparem. Olha, vamos lá. Vamos lá. Faz um tempo que a humanidade está observando um fenômeno incomum para o qual a ciência ainda não tem uma resposta clara. E nem vai ter ciência. Um ruído metálico, isso é coisa de Deus, como uma sobrenatural. trombeta que pode ser ouvido no mundo inteiro. Estranho, não? Os primeiros registros desse som foram feitos por volta de 2008, mas ele continuou se repetindo e ficando cada vez mais frequente, sobretudo depois de 2020. O mais instigante é que ele não é exclusivo de um país ou de uma região, mas ele está espalhado por todo o nosso planeta e tem assustado aqueles que têm a sorte, ou melhor, o azar. Azar não, para mim eu chamo de sorte. Como ainda não é possível afirmar com certeza do que se trata, várias teorias começaram a ser construídas ao redor dessas ocorrências. Alguns dizem se tratar do primeiro toque da trombeta do Apocalipse, um sinal bíblico relacionado ao fim dos tempos. Outros dizem que o ruído é produzido por OVNIs que estão nos visitando. Mas os céticos acreditar nisso, de um fenômeno natural. Olá. Ainda que ninguém tenha conseguido explicá-lo até então. No vídeo de hoje nós vamos te mostrar alguns registros e te apresentar algumas possíveis explicações sobre o que pode estar acontecendo. Será que estamos mesmo? Vai ter explicação de cientista, vai ser explicação de outros especialistas, vai ter explicação dos céticos, vai ter explicações de uma linha cristã, como ele já falou ali, né? 7 trombetas do Rodrigo Silva ali embaixo. Cadê aqui, ó? Aqui, eu coloquei aqui, ó. 7 trombetas. 7 trombetas Rodrigo Silva. Então, cada um vai dar a sua teoria, a sua versão para as coisas, né? Na verdade, irmãos, eu ouvi esse toque de trombeta quando eu trabalhava lá no Brás. Ainda falei pro irmão em Cristo lá, falei, eu ouvi o toque da trombeta, ele deu risada. Eu falei, vai rindo, você não acredita não? Ele falou, não, claro que eu acredito, irmão, que cristão seria eu se eu não acreditasse? Falei, eu escutei um toque de um tipo de uma trombeta, cara. Não sei de onde veio, né?
E isso daí em vários países tá tendo o mesmo barulho, entendeu? Que é isso? Que vem a ser o toque das trombetas? É um aviso de Deus que está no livro de Apocalipse, irmãos, que Deus anuncia tanto o tempo que está próximo da chegada do Senhor, como anuncia as catástrofes que está para vir no mundo por causa da desobediência, e avisando que para se preparar, que a grande tribulação vem aí para vários fenômenos que vai acontecer no mundo, né? Aí você pode falar assim, tal, é outra coisa, não tem nada a ver, você tá tudo, você espiritualiza, tá. Agora pensa comigo aqui, desde o coronavírus, tá? Porque o primeiro toque foi em 2008, que ele falou aí, tá? Mas aí tinha que ser antes mesmo, para avisar que vinha as coisas. Uma delas era o coronavírus, veio aí. Você já viu uma doença? Porque o Rodrigo Silva, que é esse daqui, ó, ele mesmo falou esses dias, que ele falou assim, ó, antigamente minha avó e meus avós falavam que Jesus ia voltar, morreram e não voltou. Meus pais falaram a mesma coisa, morreu e não voltou, né? Por que que agora eu acredito que tá perto da vida do Senhor não é como aqueles antepassados nossos falaram e não se cumpriu? Porque tudo hoje converge para que a vida do Senhor venha. Como assim? Todas as guerras, tanto a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o que ele falou é verdade. Eu concordo com ele, com o Rodrigo Silva. Não foram guerra mundial, porque não afetaram o mundo inteiro. Pegaram só uma parte da Europa, de alguns lugares lá, da Ásia, né? Mas não foram guerra totalitária mundial. Da mesma forma, as pragas, as pestes que veio, não veio no mundo todo. A, a peste negra foi mais na Europa, entendeu? Outras pestes que veio, também não veio. Agora, uma peste que abrangiu o mundo todo e parou o mundo todo foi o coronavírus, né? O Covid-19. Então, irmãos, e outra, nunca teve uma tecnologia tão avançada como nós estamos tendo hoje no mundo, né? A ponto de ter o controle e tal, que todo mundo, os líderes sabem tudo dos seus movimentos. E a inteligência artificial, que é relatada na Bíblia, tá? No livro de Daniel, no livro de Apocalipse, ela agora que pode se pôr uma regra para onde você não pode comprar e nem vender se você não adorar a imagem ou tiver a marca da besta na mão e na testa. Entendeu? Então, através de como que vai ter isso? Pela tecnologia. Entendeu? Não só espiritualmente, mas pela tecnologia. Entendeu? Que é um sistema de controle. Não tem como, em outras épocas não tinha como o governo controlar a massa, a humanidade toda. A tecnologia está em todo o país, não tem país que não tenha tecnologia hoje, não tem internet, certo? Então como que não tá tudo certinho para algum líder, seja ele ou vários líderes, controlar o mundo agora, controlar as pessoas, saber tudo da vida de todos? Porque até então eles sabiam de algumas coisas da vida da pessoa, mas não sabiam na sua totalidade o que a pessoa fazia em toda o seu andar aqui, certo? Hoje tem como ele saber de todos os seus rastros, entendeu? E então essas duas coisas, a guerra mundial, as três coisas, a peste e a tecnologia avançada, convergem para que dessa vez Jesus esteja próximo. Lembrando que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus ele não trabalha. Por exemplo, se você acha demorado, por exemplo, esses 100 anos, o Senhor não é o piscar de olhos, porque ele não vive na era do tempo. Pode ser demorado para você, mas para Deus não é. Entendeu? Então vamos lá. Diante do fim? Vamos conferir. Um dos primeiros vídeos que conseguiu capturar esse fenômeno foi postado na internet em 2011. Ainda que ele supostamente tenha sido gravado em 2008. O caso aconteceu na Bielorrússia e as imagens que nós conseguimos obter são as seguintes.
impressionante, não é não? No mesmo ano, um usuário anônimo diz ter presenciado algo parecido em um bairro tranquilo de uma cidade no interior dos Estados Unidos. Segundo o seu relato, o barulho era ensurdecedor e provocou desconforto em pessoas mais sensíveis, como crianças e idosos. Um dos registros mais impressionantes dessa época foi feito por uma moradora da cidade de tem esse lado, na né? Colômbia Britânica. Que é desagradável para as crianças e para os idosos. A primeira vez que ela ouviu o ruído bizarro foi em junho de 2013, entre 9 e 9h30 da manhã. Mas apesar da estranheza, ela mesma disse que foi algo mais tranquilo, passageiro. No entanto, às 7h30 da manhã do dia 29 de agosto do mesmo ano, o barulho se repetiu, dessa vez muito mais forte. Como já havia passado por isso, a mulher foi mais ágil em preparar uma câmera para fazer o registro. Ela montou o equipamento na sala, apontando para a janela, e o resultado foi esse aí. Chegou a conta para menores do PicPay a partir de 0 ano. A conta que vai crescer com o Pique dos seus filhos. Este foi um dos exemplos E vocês verem, irmãos, que o barulho são idênticos, né? É o mesmo toque é o mesmo nível do barulho, é igual. Então você veja, é muito estranho, convergindo com todos os acontecimentos que a gente está vendo, todos os sinais aí, para os cristãos que crêem nos sinais de Mateus 24, que Jesus, do Sermão da Montanha, que Jesus ensina o tempo do fim, que os discípulos perguntam quando vai ser essas coisas, e ele dá os sinais, que ele fala que nem ele sabe e nem os anjos do Senhor, é só o Pai que sabe, né? O dia e a hora que o Senhor vai voltar. Então ele fala dos sinais que antecederiam a vinda dele, né? E das coisas, da apostasia, da desistência da fé, né? Verdadeira, o amor ia se esfriar, tudo isso aí, falsos profetas iriam se surgir ao monte, tudo isso está acontecendo hoje, irmãos, entendeu? E aí vem as trombetas, esse som aí que é igual em todo lugar do planeta, e as trombetas, tanto é que no Antigo Testamento, Deus mandava o povo dele se reunir, o povo para ir para a guerra, tocando as trombetas. Quando vinham os inimigos atacar, ele já tocava trombeta para o povo saber e se preparar, porque ia ter guerra. Então era tocada a trombeta. Lá quem conhece do Antigo Testamento sabe disso. E no final dos tempos vai ter as trombetas dos anjos, trombeta de Deus, né? Vai ser tocada as trombetas, né? E as trombetas, ela não é só som de trombeta também. Vai ter quem vai tocar as trombetas também, além dos anjos do céu, que é essas trombetas aí, desses barulhos, mas vai ter as trombetas, que significa que é a voz dos servos de Deus, nós, os santos, que vão proclamar o evangelho. Igual João Batista, voz que clama no deserto, entendeu? Abrir o caminho para o Senhor passar. Ou seja, está anunciando a chegada do reino, entendeu? João Batista estava anunciando que Jesus ia passar. Entendeu? E a mesma coisa a gente vai estar avisando, ó, final dos tempos tá aí e tal, então isso é toque de trombeta, a gente está também tocando a trombeta com a nossa voz, entendeu? Documentados sobre esse fenômeno. Isso porque a autora do vídeo fez questão de descrever tudo o que aconteceu e publicar na internet, até para tentar encontrar respostas sobre o que poderia estar acontecendo. De acordo com seu relato, este segundo ruído foi tão alto que chegou a acordar seu filho de apenas 7 anos, pois até mesmo os móveis e as janelas de sua casa tremeram com o impacto do barulho. Outras pessoas comentaram em suas publicações, dizendo que tinham testemunhado o mesmo evento, mas ninguém sabia dizer o que teria causado. A mulher chegou a mandar uma mensagem para uma incorporadora que estava trabalhando em uma obra nas proximidades, achando que as máquinas pesadas poderiam ser as responsáveis, mas a empreiteira disse que seus trabalhadores não estavam atuando naquele momento, o que só contribui para aumentar ainda mais o mistério. Outro caso impressionante aconteceu em Jerusalém e foi acompanhado de um fenômeno visual no mínimo intrigante. Veja esse registro.
possível ter certeza sobre a data das gravações, mas o vídeo foi publicado em 2016. Esse foi um dos casos que mais chamou a atenção da mídia global. Não apenas por ser acompanhado pelo fenômeno visual, mas pelo local de sua incidência. A cidade de Jerusalém, em Israel. Como sabemos, Jerusalém é uma cidade santa para as maiores religiões do mundo, mas ela é historicamente conhecida por abrigar os israelitas, o povo escolhido por Deus, segundo a tradição judaico-cristã. O povo terreno, tá? Porque o povo celeste são os gentios e judeus juntos, que é o corpo de Cristo. Agora o povo que ia proclamar as virtudes do coisa lá das coisas de Deus, é o povo terreno que é o povo judeu, né? De Jerusalém. Vamos lá. E a Bíblia, que falam sobre o toque das trombetas vindo do céu. Para os cristãos, as trombetas celestiais fazem parte do livro do Apocalipse, o último da Bíblia, que descreve a segunda vida de Jesus Cristo e o juízo final. Nele, é dito que as trombetas serão tocadas como uma espécie de sinal do fim dos tempos, e logo os eventos relacionados à batalha final entre o bem e o mal terão início. Mas tanto na Bíblia como na Torá, as trombetas também aparecem no início da narrativa. Pois a Torá é o Antigo Testamento, né? Os 5 primeiros livros em comum entre os seus textos sagrados, o chamado Pentateuco. Uma das descrições mais claras está em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, que diz o seguinte: 3 dias depois, pela manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa desceu sobre a montanha, enquanto o toque da trombeta soava fortemente. O povo que estava no acampamento começou a tremer. Essa passagem fala sobre o encontro do profeta Moisés com Deus, no momento em que é estabelecida a aliança entre o Criador e a humanidade, e são instauradas as bases morais para a formação da nova sociedade, através dos mandamentos divinos. Bom, já deu para perceber que a coisa é muito mais profunda do que poderíamos imaginar, não? E o fenômeno sonoro não foi algo passageiro, como muitos pensavam. Pelo contrário, ele se tornou ainda mais frequente. Veja os exemplos que aconteceram na Eslováquia e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Sabe por que é tão importante poupar? Para as crianças não pouparem sonhos. Tira daí que eu não quero ver nada disso. O fenômeno europeu aconteceu em 2020, o norte-americano em 2023. Mas esses são apenas alguns exemplos. Muitas outras manifestações foram ouvidas ao redor do mundo e até mesmo no Brasil. Mas o que será que está por trás disso? No Brasil, por isso que eu ouvi. Olha, a gente não pode comprovar que são as trombetas do sinal dos tempos, né? Mas que é possível, ainda mais nos momentos, no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, com todos os sinais ao redor aí que as escrituras nos adverte, né? Que nós estejamos atentos e vigilantes. Eu já fico vigilante também, porque eu acredito nas coisas sobrenaturais, porque muitos têm uma fé baseada só em bênçãos materiais, então elas não acreditam no sobrenatural de Deus. Quando você fala de coisas sobrenaturais, você espiritualiza tudo. Então a pessoa não tem a fé verdadeira. Ela só crê no que Deus pode dar para ela, igual aqueles discípulos do Senhor Jesus, que não os discípulos, os 12, né? Mas tinha outros que abandonou o Senhor Jesus. Ele triplicou a comida, deu comida para o povo, curou a enfermidade. Aí na hora que Jesus foi ensinar, dar a palavra do arrependimento do pecado e do juízo final, todo mundo deu no pé, ninguém queria saber. Então ainda hoje é assim, tem pessoas que só querem as bênçãos. Ele não quer aprender de Deus, não quer se arrepender dos seus pecados, não quer aprender a palavra para poder agir, guiado por ela, não quer, só quer as bênçãos, só quer ter fé para ganhar as bênçãos. É fogo, viu?
Muitos acreditam ser uma mensagem divina, ou mesmo a consequência da chegada de seres de outros mundos. Mas vamos ver o que dizem os cientistas. Segundo a professora de física Bruna Ignazuk, o som pode estar relacionado à movimentação de gases na atmosfera. Quando um fluido entra em contato com uma mudança de pressão, ele pode emitir um ruído, como acontece nas panelas de pressão ou ao esvaziar uma bexiga. No caso do planeta Terra, isso poderia acontecer no momento em que os gases da atmosfera escapam pelos buracos na camada de ozônio. Isso ajudaria a explicar por que as ocorrências ficaram mais frequentes a partir de 2020. Mas não importa, irmãos. Quem controla os fenômenos naturais? Não importa se veio disso ou daquilo. O que importa é que na Bíblia está dizendo da trombeta e os meios que esse barulho eles surgem. Não importa. É lógico que os cientistas vão dar as explicações do meio científico. Lógico que os céticos, que não acreditam em nada, vão dar explicações céticas. Lógico que as pessoas que são ateias vão dar outra explicação. Não vão crer que pode ser uma mensagem de Deus avisando já o que está por vir, o que vai acontecer, a vinda do Senhor e tudo mais. Só nós que cremos na Bíblia que cogitamos essa possibilidade, né? Sabemos que está escrito lá, né? E cremos também. Promovido pela pandemia, muitas indústrias deixaram de funcionar, o que alterou a dinâmica dos gases emitidos por nós. Outra possível explicação está na interação de nossa atmosfera com os ventos solares, que pressionam também, a magnetosfera da Terra. Quem comanda magnética que nos protege esses astros? Quem comanda? Solar. Não é o Senhor? Teoricamente, essa interação sempre emite um ruído específico, mas em certas condições, quando há um excesso de partículas negativas associadas a uma tempestade solar, esse som pode ser amplificado e atinge um espectro audível para nós humanos, que está entre 20 e 20 mil Hz. Existe ainda outra possibilidade. O derrame, um fenômeno que recebe um nome diferente em cada região do mundo, e que para nós está sendo chamado de céu remoto, uma espécie de terremoto que acontece no céu. Também não está claro o que está por trás do derrame, mas muitos acreditam que podem ser os fenômenos atmosféricos que citamos anteriormente, além de eventos esporádicos, como o ruído de aviões supersônicos, a entrada de grandes asteroides na atmosfera terrestre, entre outros. Acontecimentos como estes estão sendo catalogados desde 1800. E já existe até um site que mapeia as regiões em que ele já incidiu. Asteroides. Asteroides tem a estrela Absinto, que está direcionada à Terra, que a Apocalipse fala. E tem os outros asteroides que tá para chocar com a Terra, né? Isso daí também está nas escrituras e está nas novelas Apocalipse, né? Também fala disso lá. Então, A imagem mostra a nossa realidade aqui no Brasil. Por fim, vamos mostrar um dos casos que mais foram estudados. Ele aconteceu em 2017 em Albacete, na Espanha, mas só veio à tona em 2020. Confira aí o que aconteceu. Como podemos perceber, o som é extremamente metálico e alto. Algo que poderia ter origem em um canteiro de obras, exceto pelo fato de que ele foi gravado às 6 horas da manhã de um sábado, e a cidade inteira estava parada nesse momento. O vídeo foi gravado por um professor de inglês que vive na Espanha. O caso acabou ganhando notoriedade e foi parar na mesa de vários especialistas que tentaram encontrar uma resposta para esse mistério. O físico Mathieu Dages se utilizou de uma técnica chamada transformada de Fourier para tentar descobrir do que se trata. Este é um procedimento matemático que revela as frequências das ondas emitidas, o que ajuda a reconhecer o seu espectro e sua possível origem. Essa análise confirmou que existe um aspecto metálico similar ao encontrado em grandes máquinas. Mas como estava tudo parado na cidade, não foi possível identificar de onde elas vieram. Outra tentativa foi realizada pelo meteorologista Juan Hernández.
Ele afirmou que um fenômeno conhecido como inversão térmica poderia ser o responsável pelo ruído. Isso acontece quando o ar fica frio, represado, próximo à superfície, fazendo com que o ar quente na atmosfera funcione como um espelho para refletir sons emitidos a quilômetros de distância. A ideia era promissora, mas não havia nada que a justificasse. Nenhuma empreiteira estava trabalhando nas proximidades naquele momento, e o mais provável seria um estaleiro localizado a 160 quilômetros de distância, mas o ecologista de paisagens sonoras, Ben Gottesman, descartou a possibilidade ao analisar os dois ruídos lado a lado. Ou seja, o mistério continua sem explicação. E você? O que acha que pode estar acontecendo? Se casos como estes realmente estiverem se tornando mais frequentes, provavelmente nós estamos mais próximos de encontrar uma resposta definitiva, né? Só nos resta torcer e esperar pelo melhor. Irmãos, terminou o assunto. Eu acredito nas coisas sobrenaturais de Deus. Às vezes tem coisas que sobrenatural de Deus, irmãos, que são mais simples, né? Deus faz coisas sobrenaturais na minha vida. Um milagre, por exemplo, a conversão de uma alma é um milagre. Você ter livramento de algum acidente ou de alguma situação de morte é outro milagre. Mas as pessoas querem ver milagre no sentido de sinais, de maravilhas, né? Naquele tempo Jesus fez sinais e maravilhas para mostrar que ele era mesmo filho de Deus. Não para se exibir, nem para fazer a vontade de ninguém. Só que dessa vez quem vai fazer mais sinais e milagres, é lógico que Deus vai voltar a fazer os milagres que ele fazia lá no tempo do Antigo Testamento, na época da grande tribulação. Mas quem vai vir primeiro fazer sinais e maravilhas é o anticristo, né? Vai enganar a população. Aí a pessoa fica atrás de sinais, de maravilha. Mas enfim, como o tema do vídeo aqui é as trombetas, né? Eu desviei um pouco do assunto. Então, eu acredito nas coisas sobrenaturais de Deus, sobrenaturais, e acredito na possibilidade de, mediante todos os sinais que a gente está presenciando aí, né? O amor se esfriando, desvio da fé verdadeira, falsos profetas de monte, guerras, pestes, tecnologia avançada, todos os sinais que a Bíblia descreve, tanto no livro de Mateus, de Daniel e de Apocalipse, estão acontecendo, né? E fora de outros profetas, né? Das Escrituras. E aí vem ainda esses sons aí, aí tudo alinhado certinho, como as Escrituras diz. É muita coincidência, né? E eu me alegro porque eu não vejo a hora de começar tudo. Não que eu desejo mal de ninguém, quero que ninguém se prejudique, quero que todos se salvem, igual Jesus. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas muitos não vão se salvar, né? A Escritura deixa isso claro, porque não é que Deus não quer salvar, a pessoa é que rejeita a obra de Cristo na cruz, então não tem salvação se a pessoa rejeita, né? Mas eu não vejo a hora, porque esse mundo aqui, apesar de ter coisas boas, situações boas, mas a maior parte é sofrimento, irmãos. Esse mundo aqui já foi contaminado com o pecado. Eu que vivo aqui na periferia sei o que rola, né? E não só na periferia, até nas cidades aí. Você vê que o centro, antigamente, minha avó morava lá, o centro da cidade era exemplo, né? Até o pessoal de outros países agora virou um lixo, cheio de noia, cheio de lixo, cheio de... né? Então, né? Esse mundo aqui não é mais a mesma coisa, não. Né? Eu não vejo a hora que Jesus volte logo e nos leve ou pela morte ou pelo arrebatamento, não importa. Contanto que eu esteja com Cristo. Mas é bom eu estar aqui também, porque aproveito para poder Deus me usar para levar verdades bíblicas. Mas eu faço igual Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Porque não sei o que devo escolher, né? Se é ficar com as pessoas para gosto da fé, e
e ajudar as pessoas, ou se é partir e estar com Cristo, que isso ainda é muito melhor, né? Então é isso, irmãos. Muito obrigado por acompanhar o canal. Deus abençoe a todos. A paz de Cristo no coração. Ótima noite. Que eu tô gravando à noite, tá? Por isso que eu tô falando ótima noite, tá? E se inscreva no canal quem não é inscrito. Badale o sininho de todos para receber notificações. Compartilhe os vídeos com outros irmãos para chegar a mais conhecimento. E deixa o like, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.